aí, pessoal, isso que a gente está falando, esse assunto, ele é o responsável pela maior tragédia da medicina até hoje, no mundo, que foi mais ou menos na década de 60, que foi com o medicamento talidomida. Não sei se vocês já ouviram falar, talidomida, ela era um medicamento que foi desenvolvido e as grávidas tomavam para amenizar a náusea, para dormir melhor, enfim, efeitos da gravidez. Porém, foi observado que as crianças começaram a nascer com malformações dos membros, algumas nem sobreviviam, e perceberam que aquele medicamento que estava sendo comercializado, ele não tinha só esse isômero aqui, ó. Um dos isômeros da talidomida é o sedativo, que era o objetivo, né? Era o que eles queriam. O outro era o que nós chamamos de teratogênico, que causava todas essas malformações nos nenéns. E como é que eles não sabiam? Porque naquela época nem se imaginava que poderia isso acontecer e que isômeros óticos poderiam ter efeitos tão diversos. E qual que é a grande questão? Que quando vai se desenvolver um produto, digamos que o teu produto é um medicamento que você está desenvolvendo lá, você como pesquisador dessa área, e esse produto, ele apresenta carbono quiral, o resultado final vai ser uma mistura dos isômeros possíveis. Então, nesse caso, os dois isômeros, a gente chama essa mistura de mistura racêmica, que é quando você obtém 50% do isômero R, por exemplo, e 50% do isômero S. E daí, eles obtiveram dessa forma e fizeram os testes, mandaram comercializar e causou toda essa situação que eu chamei, né, que é considerada a maior tragédia da medicina. Então, tá até mostrando aqui que até no corpo, né, o isômero R, no pH fisiológico, ele pode se transformar no outro isômero. Então, mesmo que a pessoa faça a ingestão, né, do isômero que é sedativo, dentro do corpo ele pode se transformar nesse teratogênico, né? Só que isso trouxe uma revolução na medicina, especialmente nessa parte dos estudos clínicos, nesse processo de desenvolvimento de um medicamento, né? Que demora muito tempo. Então, primeiro você tem que desenvolver, fazer todo o trabalho químico, reações, tudo mais, né? Pensando já na teoria, em como que ele funciona no corpo, né? Nos mecanismos no corpo. Aí você obtém um produto. Esse produto, ele passa por diversas análises clínicas, fase 1, fase 2, fase 3, enfim, vários testes, né? Até que possa ser comercializado com segurança. Então, essa situação toda trouxe uma revolução nesse sentido. Então, depois disso, as fases clínicas e o processo depois de desenvolvido um medicamento, ele é muito mais minucioso, muito mais criterioso, né, para garantir a segurança. E quando a gente trabalha ou se trata de medicamentos enantioméricos, né, que podem apresentar isomeria ótica, tem que ser feita os estudos clínicos dos isômeros separadamente, dos isômeros em conjunto. E daí vem a grande questão. Porque, por exemplo, se eu pego digamos, eu e a minha irmã, tá? Nós temos idades diferentes e digamos que vocês já conheçam. E eu falo, ó, pessoal, coloquem a Maressa pro lado esquerdo e a Mayra pro lado direito. Vocês sabem quem é a Maressa, coloca lá pro lado esquerdo, outro pro lado direito. Separar algo que é muito diferente é fácil. Quanto mais idêntico, por exemplo, gêmeos idênticos, já fica mais difícil, você já tem que olhar mais detalhes, né? Então, os isômeros óticos, eles são o que há de mais idêntico dentro da química. E quanto mais parecido, mais difícil é para separar. Então, isso encarece muito o custo, né? Demora mais o processo para ser realizado. E existem vários medicamentos disponíveis na farmácia que são medicamentos quirais. Muitos, muitos, muitos. Dopamina é quiral, ibuprofeno é quiral, citalopram, que é um medicamento antidepressivo, ele é quiral, tá? Todos esses aqui, adrenalina, aqui hormônios, diversos, tá? Poderia colocar uma lista maior ainda. E daí, o que acontece? Nem todos têm a mesma resposta que teve a talidomida. Por exemplo, o ibuprofeno.
O isômero S do ibuprofeno, ele é ativo, é aquilo que você quer, ele é o anti-inflamatório. O isômero R, ele não é ativo, ele também não tem muitos efeitos colaterais, e simplesmente ele não é ativo no teu corpo, não apresenta atividade biológica. Então, no caso do ibuprofeno, pessoal, ele é vendido na sua forma racêmica, na sua forma misturada. Não precisa passar pelo processo de separar e encarecer, tá? O citalopram, ele ocorre a mesma coisa. Um dos isômeros do citalopram é muito mais ativo do que o outro. Os dois são ativos, mas um é 8, 10 vezes mais. Então também não tem uma necessidade de separar, né? Então eles optam por quê? Por aumentar a dosagem, quando for comparado com aquele isômero, se o isômero ativo estiver sozinho, separado, puro, né? Porém, olha só, no caso da dopamina, o enantiômero S é usado no tratamento de Parkinson e outras coisas, tá? No tratamento de Parkinson. Já o R é ele que contribui para os efeitos colaterais, tá bom? Então, para cada um tem que ver se ele é tóxico, se não é, se é ativo, se não é, tá bom? Bom, aqui então eu vou deixar alguns exercícios para vocês. Esse aqui é com relação à isomeria no geral, né? No fim, tá perguntando sobre esse componente aqui, ó, essa molécula aqui, que tipo de isomeria ela pode apresentar. Aqui, sobre cada um destes, a pergunta não tá totalmente definido aqui, eu perdi alguma coisa, mas é para vocês identificarem se esses compostos podem apresentar isomeria ótica, se sim, qual ou quais são os carbonos quirais, tá? Aí eu coloquei isso aqui do lado, ó, porque isto quando vocês leem COOH, a gente tá falando disso aqui, ó, C-O-O-H, tá? Só para vocês saberem. E aqui é para olhar cada um desses compostos, do A ao E, e identificar qual deles se apresenta como uma molécula quiral, ou seja, qual deles apresenta carbono quiral, tá? Então, esse é o A, eu também coloquei aqui as fórmulas moleculares porque eu não sei até o quanto vocês conseguem transformar isso nisso aqui, nesse momento, né? Então, esse é o A, o B, o C, o D e o E. Tá bom? Então eu vou finalizar aqui esse assunto.